Esse assunto é intrincado, é complicado, é difícil de ser compreendido a primeira leitura, mas, grossíssimo modo, o que aconteceu foi o seguinte: a empresa contratada pelo PL fez uma auditoria, não em 5 mil rádios brasileiras, 5 mil, aliás, é o total de rádios que existem no Brasil, mas em 8 rádios. E baseado nas discrepâncias e nas ausências que encontrou nessas rádios, por meio de uma regra de 3, chegou à conclusão de que tantas mil inserções de Bolsonaro foram subtraídas e, portanto, Lula teria levado vantagem na campanha eleitoral em rádios. É impossível, por meio de algoritmo, uma empresa, qualquer uma, pergunte a qualquer técnico, tá? Eu conversei com técnicos. É impossível uma empresa conseguir auditar essa quantidade de rádios e saber exatamente quantas inserções foram deixadas de lado, né? Esse tipo de diferença ocorre em toda a eleição, para um lado, para o outro, porque é impossível, não existe braço suficiente para você poder fiscalizar todas as rádios. No máximo, o algoritmo conseguirá verificar a programação online dessas rádios. Ocorre que na programação online, as emissoras não são obrigadas a inserir a propaganda política. Nós, por exemplo, não inserimos. Exatamente. A gente não insere nem o horário eleitoral gratuito. Durante o horário eleitoral, a gente fica aqui trazendo notícia na internet. Durante a nossa programação normal, que é aquela em que a gente está agora, quando entra a propaganda, você que está acompanhando online já reparou. Você acompanha a propaganda de produtos, né? E ouve uma musiquinha em determinados trechos dessa propaganda, porque nós não exibimos a propaganda política online. Portanto, é muito difícil você aferir exatamente quantas inserções deixaram de ser colocadas e se houve, de fato, alguma vantagem para um dos candidatos. É impossível. Impossível, e não foi o que foi feito. Essa empresa somente verificou a programação de 8 emissoras. Já há a evidência de erro nessa verificação, inclusive a própria empresa admite que pode ter havido um equívoco, e há a alegação de que em algumas emissoras foi o próprio partido, PL, que não enviou a propaganda gratuita. Isso não é de responsabilidade do TSE, não é. Isso não passa pelo TSE. Exato. Os partidos políticos enviam a propaganda às emissoras de rádio, as emissoras colocam no ar. Se elas não colocam, quem é responsável pela fiscalização são os partidos. Antigamente vinha em disquetão aqui pra gente, chegava, né? Era isso, corria pra chegar a tempo e a gente transmitia, era assim. Atualmente isso fica disponibilizado pela EBS, né? Pela Empresa Brasileira de Comunicação, que é de onde a gente extrai esses áudios para exibir. Sim, o TSE tem uma planilha que é distribuída para todo o Brasil, para os partidos. Olha, são essas inserções, são tantas. A partir daí, a responsabilidade é das emissoras de rádio e TV e dos partidos políticos. Entrar na Isso cadeia. não passa pelo TSE. Não para em pé a argumentação de que o TSE estaria fraudando as eleições. Não tem como isso ter acontecido. Quanto a esse servidor que foi exonerado, ele não é confiável. Primeiro, por ter um histórico de assédios morais que o levaram à demissão. E segundo, que eu relembrava agora, ele é jornalista, ele é nosso colega. Ele trabalhou no Correio Brasiliense, onde publicou uma reportagem de capa mentirosa. O Correio Brasiliense teve de fazer o que nenhum outro jornal brasileiro fez em sua história, publicar uma manchete no dia seguinte, em que lia-se: "O Correio errou", por causa da reportagem mal apurada e publicada às pressas por esse servidor, hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Não é uma voz confiável, e é a única voz que existe até agora nesse assunto. É da boca dele, e só da dele, estão saindo essas denúncias que, por enquanto, não foram comprovadas. É óbvio que elas são seríssimas e devem ser levadas a sério, não devem ser tripudiadas, não devem ser colocadas de lado, não devem ser ridicularizadas. A gente precisa levar muito a sério o nosso processo eleitoral e a lisura desse processo. Mas, por enquanto, não há nada que pare em pé a respeito dessas denúncias
de veiculação de propagandas em rádio. Só uma correção, eu falei EBS não, né? EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Obrigada aos ouvintes aqui que alertaram. Valeu.